Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, seja você usuário do Spotify, Deezer, Amazon Music, você pode ir nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br e você pode nos encontrar também no YouTube, inclusive é um convite que eu faço, nosso canal Talk to Biz no YouTube, além de todos os episódios do nosso podcast, tem agora conteúdo exclusivo em vídeo, então eu faço esse convite, se você ainda não conhece, conheça o nosso canal no YouTube. E hoje nós temos mais uma edição do Talk to Biz Café, que é aquele programa especial onde eu recebo um especialista, um profissional que é referência, com grande conhecimento em algum assunto, para a gente tratar de temas específicos. Lembrando sempre que o Talk to Biz Café é um programa que a gente publica tanto no formato podcast, quanto no formato em vídeo, então você encontra essa entrevista também completa em vídeo no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre inovação aplicada para micro e pequenas empresas. A gente fala tanto sobre inovação é um tema tão da moda, tanto comentado, tão explorado, tão estudado, mas para a maior parte das pessoas e para a maior parte dos gestores, fica ainda um tema muito distante da sua aplicabilidade prática. E para conversar sobre esse tema com a gente, eu trago uma grande amiga, professora, excelente profissional, que é a Conceição de Souza. Conceição, seja muito bem-vinda ao Talk to Biz. Oi, Bruno, muito obrigada pelo convite. Sabe, é um prazer participar desse seu projeto, um projeto vencedor, né? Que já vem ajudando aí tantas pessoas a melhorarem, a profissionalizarem as suas gestões, né? Então, assim, é um trabalho muito bacana e eu tenho muito orgulho de estar participando dele. Conceição, fala para a nossa audiência um pouquinho quem é você, sobre sua carreira, sobre sua trajetória. Tá, tem uma versão bem editada, né? Vamos lá. Eu tenho aproximadamente aí 20 anos de experiência na docência do ensino superior, cursos de graduação, de pós-graduação, coordenação de cursos. Tenho mestrado em administração, né? Estou fechando aí o doutorado em comunicação social. Na parte corporativa também aí vão praticamente 20 anos, trabalhando principalmente com micro e pequenas empresas, ajudando esses pequenos gestores a profissionalizarem as suas atividades, profissionalizarem a sua gestão, para sair daquela estatística danosa de tantos pequenos empreendedores fechando as portas aí em 2, 3 anos no máximo, né? Porque não adianta ter uma boa ideia, não adianta saber fazer bem alguma coisa, porque isso ainda está no campo das ideias. É preciso transformar isso em projeto, em objetivo, em estratégias de gestão, para que realmente esses pequenos negócios prosperem. Eu também, né, tenho aí acumulado experiência nesse mundo corporativo, já fui executiva de empresas, mas sempre tive aí a parte da consultoria em paralelo, já há bastante tempo. Nos últimos 2 anos, eu tenho feito muita mentoria, né? Porque como é que eu estou dividindo essas questões? É como se a consultoria você fizesse para, e a mentoria você fizesse com. Você traz também os responsáveis, aí, esses principais gestores, o dono do negócio, para pensar junto com você. Então, acabou aquela ideia de você ficar ali meses, depois entrega um documento na mão do cliente. Sim. E ele não executa. Então, quando você faz com, eu tenho essa perspectiva da mentoria, do fazer com, os resultados são muito mais significativos, são muito mais positivos. Legal. E você me falou que você tem trabalhado bastante essa parte da inovação. Até como eu disse na abertura do programa, inovação é um termo que está sempre em evidência,
todo mundo fala de Uhum. inovação para melhorar o produto, para se tornar mais competitivo, para atingir novos mercados, para conseguir sobreviver a esse mercado tão mutante, tão dinâmico. Mas a verdade é que para um micro e pequeno empresário, a inovação acaba passando como algo muito distante, né, Conceição? Como é É que bem isso. você trabalha a inovação para esse público? Dá para a gente dizer que a inovação, quando aplicada, por exemplo, para um pequeno negócio, é o mesmo conceito de inovação que a gente aplica para uma grande empresa, que de repente pode ter um departamento inteiro cuidando disso? Sim, sim. Assim, conceitualmente, é exatamente esse meu trabalho, né? Desmistificar esse termo inovação. Desmistificar. Porque, em termos conceituais, o que é inovar? É você criar algo novo ou melhorar algo que já existe. E o resultado disso tem que ser sempre um resultado positivo, incremental. Né? Quando a gente fala de inovação, você, né, nós fazemos parte aí desse processo de palestras, de aulas, desse boom desse termo inovação, mas quando o pequeno empresário ele se depara com isso e com as nossas aulas e as nossas palestras e os nossos artigos, ele fala: nossa, isso está distante da minha realidade. Isso implica em grandes investimentos em tecnologia, em business intelligence. Eu não tenho como fazer isso, né? A maioria deles fica correndo atrás do próprio rabo, uma dificuldade tremenda, porque a gente não pode esquecer que empreender no Brasil é para os fortes, né? Então, é muito complicado. Agora, sim, para as médias e grandes empresas, inovação passa por investimento em tecnologia, passa por investimento em pesquisa, passa por investimento num grande database marketing. Então, quando eu desmistifico a inovação para esse pequeno empresário, a primeira coisa é trabalhar a cabeça dele. É trabalhar, que quando eu trabalho a cabeça dele, eu trabalho a cultura da empresa dele. A gente não pode esquecer que a cultura organizacional, a cultura de qualquer empresa, nada mais é do que um reflexo dos princípios, dos valores, das crenças dos principais executivos ou do dono da empresa. Então, tem que trazer primeiro para esse gestor, para esse pequeno gestor, explicar exatamente isso. Não, inovar é fazer algo novo, diferente e melhor. Você tem condições de fazer isso. Por que não? E por que investir em inovação e por que pensar em inovação? Porque é uma questão de sobrevivência. Com tantas mudanças, com tantas novidades, com tantas ofertas, seja o grande empresário ou o pequeno empresário, ele tem que praticamente diariamente oferecer ao seu público novos motivos deles continuarem fazendo negócios com eles e não com o concorrente. Sim. Não interessa se você é pequeno, médio ou grande. Essa realidade ela se impõe a todos os negócios de qualquer tamanho, de qualquer segmento, em qualquer lugar, né, do Brasil e do mundo. Você diria, Conceição, você colocou aí com muita propriedade a questão cultural, né? Em micro e pequenas empresas, em todas elas, mas isso acho que fica mais evidente até quando a coisa é muito pequena, é muito a cabeça do dono que define ali o que acontece, como acontece, quando acontece. Então, você diria que talvez o principal desafio para a inovação, para esse grupo de empresas, seja a questão cultural, de fato, dele entender como aquilo pode ser aplicado no dia a dia dele, além desse, que outros desafios você vê para esses pequenos e microempreendedores terem a inovação mais presente, conseguirem transformar aquilo que eles veem nas palestras, nos vídeos de YouTube, nos livros, e ele poder aplicar isso aqui de fato. Olha, realmente, isso aqui é algo que eu consigo enxergar e encaixar na minha realidade. Eventualmente, o camarada pega um livro, Dilema da Inovação, e ele vai ver grandes cases de empresas de tecnologia ou da indústria pesada,
mas ele não vê, né? Não encaixa aquilo na realidade dele. Quais são os Não desafios? consegue tangibilizar isso para a realidade dele. Exato, exato. Acho que o primeiro passo é esse, né, Bruno? É a questão cultural. Em pequenos negócios, a cultura passa pela cabeça desse pequeno gestor. E o que acontece normalmente? E aí é uma questão cultural do empresariado brasileiro. De uma maneira geral, a gente entende que o bom empresário, que o bom gestor é aquele que não para, aquele que não sai do telefone, não sai do WhatsApp, está sendo sempre naquele frenesi, nos corredores, reunião atrás de reunião. O que acontece? Primeiro, se você está o dia inteiro apagando incêndio, tem alguma coisa muito errada na sua gestão. Enquanto você está apagando incêndio, você não para pensar minimamente, estrategicamente, o seu negócio. Você tem que parar. Se você não parar para pensar onde você pode melhorar, qual o melhor caminho, analisar esse monte de dados e informações que você se obriga, né? Porque excesso de informação gera desinformação, já está mais do que provado. Né? Então, primeiro é isso. Outra coisa que... tirar o camarada que está o dia inteiro com a barriga no balcão, né? Como se dizia. Exatamente. Não adianta. Se você entra na operação, você não pensa o seu negócio. Você tem que sair da operação. Então, assim, não dá para ser da operação porque sou eu e mais um. Ok. Reserve um tempo para pensar o seu negócio. E uma outra questão também que é cultural, é a cultura do não erro. Então, se você tem ali 5 funcionários, a gente não pode esquecer que inovação anda de mãos dadas com criatividade. Como pensar em fazer algo novo, como pensar em fazer algo diferente, se você não tem condições de pensar esse novo e esse diferente? E a cultura do não erro, não posso errar, atrapalha. E se o funcionário chega com uma ideia bacana, e implementa, e testa, dá errado, ele toma esporro, ele toma advertência, é encostado. Né? Então, assim, enquanto houver a cultura de não podemos errar, você não vai testar algo diferente, você não vai tentar algo diferente. Eu sempre falo, né, Bruno, que toda empresa é uma ficção jurídica. São pessoas de um lado atendendo pessoas de um outro lado. Então, se você ganha 1 esporro, 2 esporros, 3, você não dá mais ideia nenhuma. Então, tem que sair também dessa cultura de a gente não pode errar. Porque se você não pode errar, você não vai tentar alguma diferente. Você vai continuar ali no seu mundinho, na sua zona de conforto, fazendo mais do mesmo, que não gera, principalmente para os pequenos negócios, competitividade. E você acha que, agora você falando da cultura do não erro, que é algo realmente muito importante, e não está só nas pequenas empresas, está em muitas, Sim, na maioria cultural, delas, tem essa cultura muito presente. É por isso que a inovação, normalmente, ela fica só nas palestras e não anda dentro da empresa, porque a inovação ela depende, muitas vezes, dessa tentativa e erro. E acho que eu posso contribuir com um ponto, não sei se você vai concordar comigo, que possivelmente em pequenos negócios, micro e pequenos negócios, você tem uma dificuldade muito maior de você ter equipes, por menor que sejam, que tenham algum grau de autonomia, porque você tem o dono ali muito presente, é ele que decide, é ele que escolhe, é ele que manda efetivamente no espaço, e a inovação também depende bastante, né, desse espírito de colaboração e depende principalmente do camarada ter autonomia para tomar algumas decisões ali. Então, aquilo, se ele já levou um esporro, levou uma bronca, a primeira, a segunda, terceira vez, ele certamente, como você falou, não vai mais trazer contribuição nenhuma. Não vai. Né? E possivelmente ainda vai ficar feliz quando perceber que a empresa como um todo está errando por conta dele estar, né, de repente, nesse desafio de ele acha que a minha ideia não presta, mas a ideia dele também não presta. Também não presta, é o que eu falei, ele deixa o barco, ele deixa o Titanic bater no iceberg só para provar que o capitão estava errado. Então, todo mundo quer se defender, ninguém quer sofrer. Né? Isso é do ser humano. Então, você se recolhe. Então, assim, eu tenho, Bruno, ao longo aí de 2 anos, desenvolvendo e testando e aprimorando uma metodologia para levar inovação a esses pequenos negócios. Consegui, ao longo desses 2 anos, trabalhar com 5 a 6 empresas, com resultados bastante satisfatórios.
Quando você pensa, por exemplo, nas startups, a startup já nasce com inovação no seu DNA. Né? A inovação está no DNA dessas startups. Só que eu digo para você que a grande maioria das empresas não surge de incubadoras de startup. Né? Porque você tem no Brasil, basicamente, 2 tipos de empreendedorismo. Aquele por necessidade, que é o pior deles, e tem o por oportunidade, que é o melhor deles. Quando você tem por oportunidade, você já está trabalhando ali com uma galera que já tem um pouco desta visão. Agora, se você está trabalhando com um empreendedor que está empreendendo por necessidade, aí é muito mais difícil de se trabalhar, mas não é impossível. Que é a maioria dos casos, eu acredito. Que é a grande maioria. Né? Num país aí com 12 milhões de desempregados, o que impera é o empreendedorismo por necessidade. Então, trabalhar essa questão cultural, como você falou, sai o chefe, entra o líder, sai o dono do negócio, entra o gestor, é o primeiro grande desafio. De forma bem prática, o que eu procuro? Essa metodologia, ela passa pelo quê? Ela passa pelo quê? Bom, primeiro você tem que entender o seu segmento. Você tem que entender para onde está indo, se está crescendo, se está estagnado, se está em recessão. É o que o design thinking, por exemplo, chama de imersão, e eu chamo de análise da situação atual. Como é que está o segmento e onde você se encontra dentro deste segmento. Aí passa por você conhecer para poder melhorar os seus processos produtivos, processos administrativos, processos de entrega. E quando você tem mapeado o seu processo, você consegue melhorá-lo. Melhorar em que sentido? Tornar a sua gestão mais ágil, mais enxuta e logo mais ágil. Quando você tem mapeado os seus processos, você tem forçosamente o início do mapeamento da sua cadeia de valor. Desde o início ali dos insumos até a entrega do seu produto ou do seu serviço. E é importante que o mapeamento dessa cadeia de valor ela se dê no fluxo horizontal e no fluxo também vertical. Seus parceiros, seus fornecedores. A gente está falando de cadeia de valor. Uma vez feito isso, estou te dando assim mais ou menos o passo a passo que eu acho que vai interessar para outras pessoas e para vários pequenos negócios. Aí, vários Com certeza. Você vai conseguir o quê? Identificar onde você, de fato, pode inovar. Essa galera não tem grana para investir, não tem orçamento. Onde você pode inovar? Você pode inovar em qualquer um dos elos dessa cadeia de valor. Então, como escolher? Bom, você tem ali o que o cliente entende, o mercado entende que seja inovação para ele, benefício para ele, porque, no final de todas as contas, é isso que você quer, entregar mais benefícios para dar a ele, como eu falei anteriormente, motivos dele continuar negociando com você e não com o concorrente. Então, vamos lá. Qual desses elos eu tenho facilidade, por recurso, por estrutura, por vocação, de incrementar, de fazer alguma coisa realmente diferente? E sempre com olho no mercado. Buscar interseção. O que isso aqui combina com o que interessa ao mercado? Porque a inovação não tem que ser para mim, não tem que ser o que eu acho que seja inovação. É inovação para o seu cliente, é inovação para o seu consumidor, é inovação para o mercado. Então, tem que buscar essa interseção. E o que você vai buscar também? Relação custo-benefício. O dia que eu aplico o mínimo de esforço e obtenho o máximo de resultado. Aí, quando eu falo para você e falo para eles, né, que, olha, tem que buscar também o que interessa para o seu mercado, o que interessa para o seu cliente. A gente vai para um outro ponto que é muito importante, que é esse pequeno empresário conseguir identificar quais são os seus fatores críticos de sucesso. É autoexplicativo, Bruno. Sim. São os fatores que são críticos para o seu sucesso. E o que é sucesso? Sucesso é o objetivo atingido. E quem é que diz para nós quais são os fatores críticos para o nosso sucesso? O nosso público. Dentre todos os atores sociais envolvidos aí nesse processo, é o seu cliente, é o seu consumidor, que vai dizer para você o que importa, onde você tem que investir, onde você não pode errar. Tá?
Aí, internamente, você tem que criar, como você falou muito bem, uma cultura de cooperação. Você tem que criar momentos de troca e compartilhamento. Pode ser um café da manhã semanal, pode ser, como eu falei para você quando nós conversamos, né, sobre isso. Tem uma empresa que eu trabalhei que conseguiu implementar ali uma salinha de jogos, onde você tem um totó, onde você tem um xadrez. Você tem que ter criatividade, sim, mas tem que ter o quê? Tem que ter a parte cognitiva também muito afiada. Você trabalha o xadrez, né? Um exemplo que eu dei aqui, você consegue trabalhar essa parte cognitiva juntando de uma forma lúdica. E sempre que você envolve o lúdico, você tem uma taxa de aprendizado muito mais positiva. Muito mais positiva. Essa metodologia, quer dizer, você explicou aí muito bem, super didático para a galera que está nos acompanhando. Qual é principalmente quando você chega nessa parte interna, vamos dizer assim, que até então você está orientando para que eles tragam os dados e para que vocês façam as análises que são necessárias. Mas quando chega nessa parte interna, qual é o nível de dificuldade que normalmente você encontra? Porque normalmente esse pequeno empresário ele vai se espelhar nas melhores práticas de gestão, entre aspas, mas que estão, de repente, consolidadas num senso comum, mas que, para quem está à frente disso, para quem está na dianteira disso, já são até práticas ultrapassadas. Então, você falou de gestão ágil, por exemplo, colaborativismo, né, de ambientes que estimulem a criatividade. E aí, será que o camarada encara numa boa? Não, a Conceição falou que tem que ter uma sala, vamos dizer assim, uma sala de descompressão, com um espaço para a galera sentar, tomar um café, jogar um totó, né? Porque certamente você é indagada nesse sentido. O que é isso que você está querendo propor aqui? Não, mas eu começo devagarinho, viu, Bruno? Eu começo devagarinho. Eu proponho assim, totó, né? Por exemplo, por que eu começo devagarinho? Porque eu costumo dizer que eu tenho que abrir a geladeira do cliente, olhar tudo que ele tem lá dentro, oferecer para ele o melhor banquete possível. E se eu falar com ele que ele tem que fazer isso, comprar aquilo, eu vou. Aí a gente parte para aquela premissa que tudo começa a ser inviabilizado para a realidade dele. Então, quando eu falo, por exemplo, do xadrez, pode ser aquele tabuleiro bem sem vergonha. Pode ser dama, pode ser ludo. Um espaço que a pessoa tem ali, voltando do seu almoço, muitos almoçam ali e levam marmita, por conta do custo, a própria uma copa, enfim, a questão do clima organizacional. Algum investimento mínimo você vai ter que fazer. Porque esses momentos de troca, compartilhamento, eles vão gerar o sentimento de pertencimento e vão gerar o envolvimento. É verdade também que, se você está começando, né, às vezes eu trabalho com pessoas que estão com a ideia de abrir algum negócio. Então, você já tem que tomar cuidado na hora da contratação. Você já tem que trazer o seu time pessoas que, de alguma maneira, e existem várias formas de você mapear isso, né, nas entrevistas de contratação, que realmente coadunem com esse novo espírito, ou com esse espírito que você já quer implementar ali. Tem que ser dado ao seu time algum espaço de manobra. Uma coisa que dá super certo, sabe o que é? Uma coisa bobinha, como você falou, nossa, prática ultrapassada. De alguma maneira, você premiar as boas ideias. É uma mecânica de incentivo ali, né, Conceição? Premiar. Né? Então, assim, como é que você combate a cultura do não erro? Você premiando as boas ideias. Você não tem noção como o mínimo de esforço incrementa o seu resultado. É aquilo que eu falei, né? Onde é que você... Porque quando você fala de inovação, e eu falei para você que você pode conseguir resultados em absolutamente qualquer um dos elos, por onde eu vou começar? Onde eu consigo investir minimamente, investir o mínimo e conseguir o máximo. Relação custo-benefício puro. Relação custo-benefício puro. É isso que você começa principalmente no início do processo, a trabalhar.
Então, você faz o quê? Você está afim? Eu estou afim. Então, olha só, vamos entender primeiro uma coisa. Eu estou contigo, mas 70% do resultado está na sua mão e 30% na minha. Inovação é fazer algo novo ou fazer algo melhor na busca de resultados positivos. É óbvio que absolutamente qualquer empreendimento, qualquer empresa pode fazer isso. Pode e deve. Né? O deve, como eu falei antes, em função da sobrevivência. Em doses homeopáticas, você começa a injetar esse DNA de inovação na cultura dessa empresa. Porque toda empresa tem a sua cultura organizacional. Ela pode estar explícita, documentada ou não. Sim. Mas o modus operandi dessa empresa, ela já é a sua própria cultura organizacional. O que pode, o que não pode, o que vale, o que não vale, como eu trato o meu funcionário, é na base do chicote, não é na base do chicote. Porque, olha, tem muita gente jovem que ainda acredita que o que funciona é o chicote na mão. Sim, eu conheço vários. Então, assim, agora acontece também, né? A gente não está aqui no mundo de Poliana, Bruno. Acontece também do cara querer, porque acha bacana, né? Vai, por exemplo, vai assistir esse vídeo nosso, vai entrar em contato comigo e que eu vou saber no terceiro encontro que não é para ele. É aquela situação em que o camarada vai decorar todo o ambiente, deixar todo o ambiente mega estimulante, descontraído, inovador, mas vai ficar só no cenário, né? Porque na prática, os processos, vai tudo continuar funcionando como sempre funcionou. Aquela, né? Porque você tem ali o cara que é ele e mais um, você tem um cara que já está ali com 3, 5 funcionários. Mesmo dentro desse micro e pequenos negócios, você tem várias configurações. O principal é trabalhar a cultura, é trabalhar o empowerment, né? A pessoa tem responsabilidade, mas também tem autoridade ali, tem um espaço de manobra, as boas ideias são bem-vindas. Aquela história de incentivar também o conhecimento tácito, as experiências que cada um de nós traz na sua bagagem, porque eu sempre falo que o conhecimento tácito, com aquele conhecimento explícito, que também tem que ser valorizado, incentivado, a busca constante de informações, a capacitação, né? E estamos nós aqui trabalhando aí com educação, com treinamento corporativo há tanto tempo, isso tudo é importante. As grandes ideias, a lampadinha ela acende quando você, em algum momento mágico, soma o livro que você leu, a conversa que você teve com um amigo, mais um conselho que o seu avô te deu há 10 anos, com alguma coisa que você está lendo. Em algum momento mágico, a lâmpada acende. É aquele momento em que os pontos se conectam, né, Conceição? Exatamente. Aí também, né, de forma bem prática, falei para você que eu trabalho os conceitos de inovação sem falar que eu estou trabalhando o conceito de inovação, porque você começa a falar muito difícil, o cara já fica com preguiça de você. A pessoa fica com preguiça de te ouvir, preguiça. Você começa a ver que você está falando, o cara já está assim, né? Então, o que vai? Olha, vamos lá. Vamos trabalhar as fases, vamos. Aí a gente começa a buscar aquela interseção que eu tenho condições de realizar, porque eu tenho recursos, porque eu tenho vocação. Eu tenho um cliente que eu estou lidando com ele agora, que a gente começa a falar de ações na internet, produção de conteúdo. Isso não é para mim. Esquece. Então, não tem vocação, não serve. Tá? Então, é o que eu posso fazer, o que eu tenho vocação e o que interessa para o mercado. Aí eu reduzo mais ainda a lista. Agora, do que está aqui, o que nos oferece a melhor relação custo-benefício? É aí que você tem que começar. Conceição, para a gente já caminhar para o encerramento, você falou, começou até a falar de um cliente que estava pensando em produzir conteúdo. Você pode trazer algum case, alguma coisa que foi legal, que foi desenvolvida, que de repente o camarada nem acreditava no começo, sabe? Foi cético quando começou a conversar com você, e você, Conceição, eu acho que aqui não tem muita coisa que dê para a gente fazer, e que de repente esse resultado, né, surpreendeu e mostrou para ele, olha, dá sim para aplicar inovação
num ambiente que não é uma mega empresa de porte global, né? Sim, Que às vezes a pessoa sim. fica achando que só dá para aplicar esse tipo de coisa quando eu já tenho uma grande corporação já estabelecida. Conta para a gente um pouquinho dá um exemplo aí Ah, dessa tem, Bruno, experiência. é um case assim, bem muito feliz, né? Eu peguei a empresa numa gestão 115% amadora, comecei a trabalhar com essa empresa e em 8 meses, se eu não me engano, de maio, abril, foram 8, abril a dezembro do ano passado, o faturamento aumentou em 200%. Olha aí. Eu criei junto, né, o fazer com o objetivo de 100%, a pessoa se assustou, na verdade era um casal, né? Se assustou, tomou um susto, a gente não vai conseguir, imagina, falei, vamos lá, vamos definir aqui as metas, né, que é aquele particionamento do objetivo na linha do tempo, e vamos ajustando, mas eu acho que tem condições. Em dezembro não foram 100%, foram 200%. E não é aquele caso da pessoa que falou, esquece, é uma empresa que topou também trabalhar nesse ambiente digital, né? Principalmente o Instagram. O fato de você lá naquele ponto A de conhecer o seu mercado, conhecer o segmento, passa por conhecer os clientes, né? Então, não cobre, entregue a ele algo que de fato ele possa usar. Tem uma coisa que eu sempre falo, Bruno, assim, também dentro dessa questão aí do case, é a importância de você ter um banco de dados. E eu não estou falando, né, de um grande data warehouse, um database marketing, estou falando de banco de dados, de preferência relacional. Ah, não dá para comprar dá porque é baratinho, né? Vende até na banca de jornal. Mas se você usar o Excel, já está valendo. Porque só é inovação, Bruno, e isso eu deixo bem claro também, quando você testa e você tem certeza que aquilo realmente é uma ação vencedora. Então, é quando você tem ali a parte da testagem das novas práticas. E você começa lá no design thinking com a prototipagem, onde você começa a desenvolver aquela sua nova ideia num ambiente menor, uma amostragem do teu mercado menor, um grupo de clientes selecionados, e você vai testando, você vai aumentando, você vai aprendendo, e você vai ajustando. E sempre muito feedback, muito feedback, muito feedback. E o que eu chamo esse muito feedback? Você tem que registrar as suas operações, registrar os seus resultados, porque você tem que saber o que deu certo, porque deu certo, o que deu errado, porque deu errado. Mas quando você tem uma ação que você testou, gerou aprendizado, reaplicou, até o ponto que você está aplicando em 10 e está dando certo em 8, você pode dizer que você inovou. Já tem a comprovação, né? Você E a passou já com aquele comprovação. teste, salto de fé, né, da inovação. Exata, não é mais tentativa e erro, não é mais. A gestão amadora o tempo inteiro tentativa e erro. Esse resultado ele será positivo ou negativo. A gente não acerta tudo. E aí a história do o que deu certo, porque deu certo, o que deu errado, porque deu errado. Tá? Isso vai gerar, de maneira consciente, a experiência, né? Que qualquer ação aplicada vai te dar uma experiência, mas se você começa, de fato, parar para pensar do seu negócio, parar de apenas apagar incêndio, você vai gerar aprendizado. Até o ponto que você, do aprendizado, gera o quê? Expertise. Se você chega ao ponto de gerar expertise, você inovou. Esse é o meu grande desafio. Tem dado certo, tem dado certo. Muito bom. Conceição, quero te agradecer demais pela sua participação aqui no nosso programa. Para as pessoas que quiserem te acompanhar, fazer contato, saber mais do seu trabalho, como é que as pessoas fazem? Tem site, tem Instagram, tem e-mail? Como é que elas fazem, Conceição? Tem um e-mail, não sei nem se você tem como colocar aí, mas eu vou falar bem devagar, porque nós falamos rápido, né? Ah, o pessoal anota. Conceição Souza, 6614, @gmail.com, né?
E no Instagram eu tenho várias dicas, vários videozinhos ali, bem bacanas também. É prof_Conceição_Souza. Então, pode me procurar lá, que tem muita coisa bacana, muito conteúdo bacana. E eu estou agora, tal qual você, né, bem atrás de você, inclusive, trabalhando essa questão do canal do YouTube, mas, por enquanto, lá no Instagram tem bastante conteúdo, tem bastante vídeo, dá para a pessoa já se ambientar bastante por ali. Bacana. Conceição, te agradeço demais pela sua participação. Está aí um episódio riquíssimo em conteúdo para as pessoas darem pausa mesmo e anotar, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre inovação e sobre os temas que a gente tratou aqui, que a gente acabou falando de bastante coisa, Bastante de gestão. coisa. Então, assim, um prato cheio aí para a galera aprender um pouquinho mais. E assim que é bom, um programa com bastante conteúdo transbordando ali, assim que é bom. Te agradeço demais, tá bom, Conceição? Bruno, eu que agradeço demais o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho, porque a gente sabe que não são as grandes empresas que geram, né, os maiores empregos, são as pequenas empresas. Então, elas têm que dar certo. É uma forma da gente contribuir também para uma sociedade melhor, mais bacana para todo mundo. Tá? Eu agradeço demais a oportunidade de participar aí do seu projeto, de falar um pouquinho aí para o seu público. Tá? Muito bem, senhores. Esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. Você já sabe, o meu nome é Bruno Garcia, eu estou aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Mandem sempre o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, mandem perguntas para a gente responder aqui no programa. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Biz é um podcast que está disponível nas principais plataformas do ramo. Se você é usuário Android, seja você usuário Apple, se você gosta de ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Deezer, pelo Spotify, Amazon Music, em todas essas plataformas, você digita Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. E, é claro, também estamos no YouTube, além dos episódios do Talk to Biz no YouTube, o nosso canal tem conteúdo em vídeo exclusivo. Estou lá produzindo uma série de vídeos interessantes. Tem uma série especial sobre branding, tem uma série especial onde eu estou tirando dúvidas dos alunos, dúvidas mais frequentes. Tem muita coisa bacana, então eu convido você que conheça o nosso trabalho também em vídeo no YouTube. Sempre fica aquele recado final, aquele pedido. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo, compartilha, indica para um amigo, indica para uma pessoa que está aí com um desafio num pequeno ou médio negócio, está querendo essas dicas sobre inovação que a gente deu hoje aqui, e vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, gestão, estratégia e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, hoje vou ficando por aqui. Meu agradecimento mais uma vez à minha amiga Conceição e nos vemos na próxima. Até lá, tchau, tchau.